Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, eu, antes de iniciar o assunto que me traz à tribuna nesse momento, quero registrar a importante votação que tivemos hoje pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça, com a aprovação do projeto de decreto legislativo 57, de minha autoria, assim como 59, de Eduardo Braga e senador Omar Aziz, que objetiva suspender a eficácia do decreto 9394, assinado e publicado por Michel Temer no último dia 30 do mês de maio. E, senhor presidente, essa nossa proposta, ela tem como razão principal e base a avaliação de que o decreto presidencial, o decreto de Temer, que retira os incentivos fiscais de um importante setor para a Zona Franca de Manaus, que é o setor de produção de concentrados, que atua não apenas no polo industrial, mas atua e é o único que atua também no interior, com agricultura familiar, com comunidades indígenas, na produção, no desenvolvimento tecnológico de qualidade da produção do Guaraná, que é um produto genuinamente brasileiro e amazônida. Este decreto fez parte de Michel Temer, fez parte de um conjunto de medidas para angariar recursos para cobrir o subsídio dos 46 centavos na redução do preço do óleo diesel. Exatamente isso, presidente, porque ele prometeu diminuir em 46 centavos o preço do litro do óleo diesel, mas impôs que a população brasileira pagasse esse subsídio. Ou seja, ele está transferindo recursos que são públicos, porque de um lado ele cortou o orçamento da União, cortou na saúde, cortou na educação e, de outro lado, mexeu diretamente com a Zona Franca de Manaus, não é? E isso é para transferir esses recursos do povo brasileiro, da população brasileira como um todo e, sobretudo, do estado do Amazonas, para transferir esses recursos para as grandes petroleiras. Não é para fazer reforma tributária, não é para redividir recursos com estados e municípios, não. Repito, é para dar o dinheiro para grandes empresas petroleiras. Veja, e o debate na comissão tem sido muito importante, foi muito importante. Primeiro, ficou claro que não pode um presidente da República atacar por um decreto um modelo amparado na Constituição Federal. Porque ontem ele atacou o setor de bebidas, o setor de produção de concentrados. Amanhã, ele pode atacar o setor de duas rodas. Depois de amanhã, ele pode atacar o setor de eletroeletrônica. E assim ele acaba com o modelo Zona Franca de Manaus, que, repito, tem sua base de sustentação na Constituição Federal. Por isso, o decreto é inconstitucional. Segundo, senhor presidente, nós, repito, não estamos discutindo reforma tributária, o que é ou o que não é justo, não. Aliás, esse debate é muito importante. Essa deveria ser a prioridade de qualquer governo responsável, de qualquer governo que se preocupasse minimamente com o seu povo, com a sua gente e com o nosso próprio país. Essa deveria ser a prioridade, fazer uma reforma tributária, uma reforma que tributasse a riqueza, que tributasse os grandes e os poderosos, que tributasse o sistema financeiro. Não. Longe disso, o que o governo elencou como prioridade foi a reforma previdenciária, para tirar, não privilégios, mas direito de homens e mulheres que trabalham uma vida inteira para ter direito a um único salário mínimo. Pois bem, com a reforma previdenciária, ele queria estabelecer, senador Valadares, 49 anos de contribuição para um trabalhador simples, lá do seu Nordeste, do seu Sergipe, lá do meu Amazonas, ter o direito a um salário mínimo de aposentadoria. Essa foi a prioridade dele. A outra prioridade é a reforma trabalhista, que ele já fez aprovar, prometendo geração de novos empregos. E nós dizíamos, isso não vai acontecer, que de fato não aconteceu. Cresce o desemprego e as poucas vagas no mercado de trabalho que se abrem são vagas precarizadas e com salários menores. Mas não satisfeito com isso, ele, para resolver um problema, mudar uma política de preço de combustíveis absurda, criminosa, nunca praticada antes,
nunca praticada antes, ele vai e, mais uma vez, joga o ônus da resolução do problema para o povo simples, trabalhador de nosso país, para os pobres. Assim, ele cortou o orçamento da União e, assim, ele atacou a Zona Franca de Manaus, sabendo que com essas ações vai gerar mais desemprego no meio estado do Amazonas. Mas, senhor presidente, nós conseguimos aprovar hoje pela manhã o projeto de decreto legislativo e espero que consigamos aprovar ainda hoje à tarde, neste plenário aqui do Senado Federal, o projeto de decreto legislativo. Mas, senhor presidente, eu também quero dizer e lamentar que a pauta desses últimos dias, e basta ler os jornais para a gente ver o que vem acontecendo no país nos últimos dias. Todas as notícias dos jornais, senhor presidente, falam, senador Humberto, de privatizações, todas, está aqui. Petrobras avança com 3 vendas de ativos, Chesf vai vender ativos para cumprir investimentos, e aqui o projeto de lei que a Câmara está votando é fundamental para a privatização de 6 distribuidoras de energia do Brasil. E aí vai, senhor presidente. Essas são as notícias que estão tomando as páginas dos jornais e os noticiários nacionais. Este governo está acabando com a economia nacional, entregando a joia da coroa para a iniciativa privada, para o capital internacional, senhor presidente. É lamentável. Isso tudo por quê? Para cobrir um rombo, Eu, senhor presidente, virei à tribuna, espero que amanhã, quinta-feira, para fazer um pronunciamento mais completo sobre essas investidas e esses ataques do governo Michel Temer às empresas públicas brasileiras. Aliás, hoje pela manhã, o senador Paim estava realizando uma audiência pública tratando exatamente isso, da privatização das empresas públicas brasileiras. Não é? É lamentável. A Câmara dos Deputados, por exemplo, decidiu nessa última semana 2 grandes prioridades. Uma delas, segundo os deputados dizem, um projeto que caiu do céu. O projeto que trata da cessão onerosa do petróleo à Petrobras. O que significa isso? A Petrobras, que tem uma parcela significativa garantida a ela para a exploração do pré-sal, e isso foi garantido lá no início da descoberta do pré-sal. Esse projeto visa e permite que a Petrobras entregue para qualquer empresa privada essa grande riqueza que é a riqueza nacional. E, obviamente, se isso for feito, o Estado brasileiro é que será o grande prejudicado, pois arrecadará uma quantidade menor no que diz respeito aos royalties, no que diz respeito à participação da União. Então, esse foi um projeto que, repito, dizem os deputados, caiu do céu. E o outro projeto trata da privatização das empresas distribuidoras da região norte e da região nordeste, não é? Esse projeto de lei que já tramita em regime de urgência, ele é parecido com a medida provisória 814, que caducou. A partir do momento em que a medida provisória caducou, imediatamente Michel Temer encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei cuja tramitação deverá ser feita em regime de urgência, um projeto que visa a privatização. E para aqueles, senhor presidente, senador Valadares, para aqueles que dizem que este projeto, como diziam, que a medida provisória não tem nada a ver com privatização, para esses eu aviso. Não enganem o povo brasileiro. Está aqui, todos os jornais publicando. Esse aqui, por exemplo, é o jornal Valor Econômico, edição do dia de ontem. Está aqui, venda de distribuidoras do Norte depende da aprovação do projeto de lei. Ou seja, o projeto de lei visa o quê? Visa resolver o problema das dívidas. Tirar as dívidas das empresas que eles vão privatizar. Para quê? Para que essas empresas sejam mais atrativas ao capital privado. E outras questões a mais, né, que eles estão agora corrigindo com um único objetivo, de privatizar e entregar as nossas distribuidoras à iniciativa privada. E veja, a Amazonas Energia, que é a distribuidora do meu estado, que tem uma dívida aproximada de 20 bilhões de reais. Essa dívida está sendo totalmente repactuada
grande parte dela será absorvida pelo sistema Eletrobras, senador Humberto, outra parte terá a garantia legal do pagamento, que o pagamento da dívida deverá ser feito através de fundos setoriais, ou seja, para quem for adquirir a distribuidora, não tenha nenhum centavo de prejuízo, e a distribuidora está sendo posta à venda por um valor de R$50 mil. Exatamente isso. Um valor de R$50 mil. Aí dizem eles, os privatistas, o seguinte: não, mas é que a região precisa de um montante de mais de 2 bilhões de investimentos. Eu pergunto, qual é a empresa privada que vai querer investir um centavo, um tostão sequer, de investir para levar ou melhorar a qualidade de energia lá para o município de Apuí, lá para o município de São Gabriel da Cachoeira, lá para o município de Jutaí, Barreirinha? É claro que não vão, porque esses municípios não trazem renda, não trazem lucro, não trazem renda e não trazem lucro. Então, senhor presidente, eu estou indo para lá, para a Câmara dos Deputados, lá estão todos os trabalhadores do setor, né, numa luta ferrenha com os nossos partidos, PCdoB, o PT, o PDT, que estamos resistindo para que essa matéria não seja aprovada, porque é uma matéria, além de ser de lesa pátria, é uma matéria que vai trazer enormes prejuízos à nossa gente do Norte. Senadora Ângela Portela, Vossa Excelência que vem de Roraima também, nós sabemos o que é que isso significará para a nossa região, essa privatização. Então, senhor presidente, nós não estamos aqui, nem eu venho à tribuna para lamentar, eu venho para registrar e dizer que o nosso lamento, a forma que nós temos de lamentar é através da luta e de chamar a atenção da nação brasileira, do povo, que prestem atenção no que está acontecendo para o Brasil. É hora, senadora Ângela, sim, do povo voltar a vestir a sua camisa verde e amarela, agora vestir a sua camisa verde e amarela para salvar o patrimônio nacional, para salvar todas as conquistas que nós tivemos anteriormente, porque quaisquer dos temas que a gente elenque ou separe para falar da tribuna, de todos eles, lamentavelmente, nós falaremos em retrocesso. É assim na área social, é assim na área de infraestrutura, é assim em todos os setores, é assim no campo da democracia, é assim em todos os setores. Mas, enfim, concluo repetindo, o nosso lamento, ele tem a face da luta e da mobilização, porque Michel Temer tem seus dias contados, Não adianta eles acharem que é suficiente manter preso a maior liderança desse país, que é Luiz Inácio Lula da Silva, e mantém Lula preso sem que ele tivesse cometido um único crime, mas o mantém preso apenas para não permitir que ele assuma a presidência da República. Porque o povo brasileiro sabe que a única saída que nós teríamos e que nós temos seria a eleição de Lula, né? Mas eu tenho certeza que, mesmo com todas essas dificuldades, nós saberemos nos manter unidos em defesa do país, em defesa do nosso povo, e em breve derrotaremos não só Michel Temer, mas todos aqueles que compõem a maioria deste parlamento, infelizmente, e que foram responsáveis pela sua ascensão no poder. Pois não, senador, se o presidente me permite, pois não, concedo a parte. Bom dia. Senador, eu sou oriundo do sistema Telebrás, e quando foram privatizar o sistema Telebrás, o discurso era bem parecido. E eles falavam que as empresas do Norte eram o osso. E para privatizar o osso, eles tinham que vender junto o filé. E venderam. Ocorre que venderam. Hoje o sistema, as empresas que pertencem hoje à Oi, elas anunciaram um prejuízo de 65 bilhões e o governo federal ele está autorizando, através de lei, que essas empresas vendam todo esse patrimônio para cobrir o rombo que foi construído a partir da privatização. Então, eles estão entregando um patrimônio de mais ou menos 105 bilhões de reais para cobrir aquilo que a iniciativa privada deveria ter arrumado. E a gente sabe que foram instaladas as empresas espelho, Vivo,
TIM, Claro, e essas empresas estão aí sobrevivendo. E as empresas que foram privatizadas, eles anunciam um prejuízo para poder pegar esse patrimônio. Eu, senadora, penso que, se eles têm que entregar, se eles pensam em entregar a Eletrobras, essas empresas que eles dizem que dá prejuízo, se é para dar para alguém, se é para entregar para alguém, por que eles não entregam para os servidores dessas empresas? Que elas podem formar uma cooperativa e elas podem, que eles todos vão ser demitidos. A verdade é essa. Por que eles não montam uma cooperativa e, através dessa cooperativa, eles passem a gerenciar essas empresas? Se é para dar para alguém, que repasse para os servidores. Por quê? Porque não adianta dizer aqui que, privatizando, a iniciativa privada que investir nessas empresas, eles irão investir os bilhões necessários para sanear e fazer o serviço funcionar de verdade. Então, eu defendo isso, que seja discutida essa possibilidade dos servidores dessas empresas assumirem o comando dessas empresas. Eu tenho certeza que, na época que privatizaram a minha Telaima, se nós estivéssemos dirigindo a empresa, se o pessoal da Telamazon estivesse dirigindo a Telamazon, a empresa não estaria da situação que está hoje, pedindo socorro de novo de dinheiro público. É isso, senador. Eu incorporo, agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Hudson, dizer que engrandece muito. Primeiro, porque Vossa Excelência levanta um aspecto do debate que desmistifica aquele ditado que eles querem colocar como verdade absoluta, que o setor público é ineficiente e a iniciativa privada é eficientíssima, às mil maravilhas. O que Vossa Excelência levanta aí, lembra muito bem, é a tal da dívida da Oi. Essa empresa do setor de telecomunicações, uma empresa privada que acumulou uma dívida de 60 bilhões e que, para resolver o seu problema, tem um projeto que tramita aqui, que visa a doação de um patrimônio público, como Vossa Excelência diz, de 100 bilhões de reais para ela resolver esse problema. Isso não vai acontecer, senador, porque nós não vamos permitir. Nós já barramos na Justiça, porque eles queriam dar como aprovado essa doação, esse projeto. Nós ingressamos na Justiça, senador Requião, senador Lindbergh, senador Humberto, eu, vários dos nossos, senadora Kátia, da oposição, senadora Fátima, Ângela, entramos e vencemos, e o projeto está aqui. Então, não vamos permitir isso. Em segundo lugar, senador Hudson, vou lhe dizer o seguinte, esse projeto de lei que está sendo votado lá transforma a Amazonas Energia numa empresa lucrativa. E só por isso eles querem privatizar. Por que não mandaram o projeto antes? Por que não mandaram o projeto antes? Era tão difícil, enquanto era uma empresa privada, e ficam ameaçando. Ou aprovam o projeto para privatizar, ou a empresa vai ser liquidada. Epa! O que é liquidar uma empresa? O que significa liquidar? Fechar as portas. Será que o governo federal está nos ameaçando, dizendo que vai liquidar a Amazonas Energia, apagar a luz de Manaus, apagar a luz de todos os municípios do interior, apagar a luz de Roraima? Não, não façam isso. Chantagem não pega, não pega. Aliás, senadores, eu gostaria muito, meu tempo acabou, agradeço, presidente, pela tolerância a mais, mas dizer o seguinte, eu vou voltar à tribuna para dizer, e nós temos que dizer isso, repetir 1000 vezes a verdade, porque do nosso lado não precisamos de fake news, não, basta mostrar a verdade. Isso tudo que está acontecendo, essa privatização que eles chamam de desinvestimento, nada mais é do que o acordo, senadora Fátima, que PMDB fez com PSDB, de José Serra, para entregar o nosso petróleo, para entregar o nosso patrimônio às multinacionais. É para isso, porque eles nunca defenderam o povo do nosso norte e o povo do nordeste, não. Mas isso está ficando claro a cada dia que passa. Agradeço a parte, senador Hudson. Pois Vanessa, não, senadora rapidinho, Fátima. Para cumprimentá-la pelo pronunciamento, aqui convocando a todos nós, convocando a sociedade brasileira para cerrar fileiras nesse momento contra mais um ataque à soberania nacional, verdadeiro crime de lesa pátria, que é o projeto de lei da sessão onerosa, que o DEM, o PSDB, o PMDB, esse condomínio, né, que tomou de assalto o poder, quando daquela sabotagem política, que foi o afastamento de um mandato presidencial
sem crime de responsabilidade. Precisamos lutar fortemente, né, para barrar esses retrocessos. E quero aqui incorporar aí a sua fala, senadora, que hoje pela manhã, na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, presidiu uma importante audiência pública. Contamos com a presença do Paulo César, que é o consultor da Câmara, presença lá da FUP, das demais entidades, e em debate exatamente o desmonte da Petrobras em curso e os impactos, senador Valadares, que essa política entreguista de desmonte da nossa Petrobras já está causando aos nossos estados. E de lá saímos com a seguinte determinação, senadora Vanessa: vamos fazer agora uma nova audiência, trazer aqui os secretários de Fazenda, governadores, prefeitos, e vamos fazer uma caravana agora nos estados, para que o povo brasileiro precisa chegar na casa do povo brasileiro esse crime que estão fazendo em decorrência das políticas que esse governo ilegítimo tem adotado de desmonte, de privatização, de benesses tributárias. E o que é que está acontecendo? Simplesmente os estados deixando de arrecadar cerca de 180 bilhões de reais. Os municípios vão ter uma perda de 150 vão ter uma perda de 155 bilhões de reais em decorrência de todas essas mudanças, a mudança da política de conteúdo local, do regime de partilha. Enquanto isso, né, nós vimos aquele crime, aquele escândalo, a MP do trilhão, né, simplesmente isentou as empresas petrolíferas de pagar o imposto às estrangeiras. E, com isso, o Brasil abrindo mão de arrecadar 1 trilhão e acha pouco, querem perpetrar mais um outro crime agora, aprovando essa legislação da chamada cessão onerosa. Então, parabenizar e dizer que nós vamos, sim, botar essa caravana na rua, né, fazer essas audiências públicas nos nossos estados para mobilizar cada vez mais a sociedade. E deixar um recadinho que é o seguinte: esse governo está em estágio terminal, faltam poucos meses. Agora, é bom que ele saiba que o futuro governo, que, se Deus quiser, será de Luiz Inácio Lula da Silva, ele já avisou. Ele vai revogar tudo isso, viu, senadora Vanessa? E com o nosso total apoio. Aliás, Manuela também tem dito Exatamente. Isso. Boulos também tem dito isso. Então, quem avisa, amigo é. É bom que preste atenção para depois não vir com essa lorota de dizer que é quebra de contrato, que é risco regulatório. Não. Lula já avisou. Se Deus quiser eleito presidente, ele vai revogar todas essas medidas. Senadora Fátima, também incorporo a parte de Vossa Excelência e dizer que havia um ditado no presidente Lula que a gente nunca esquece. O governo que nós tínhamos, que, aliás, que o Brasil voltou a ter a partir de um golpe, não de uma eleição, o governo falava muito grosso com a Bolívia, mas era mansinho com os Estados Unidos. É esse o governo que voltou a governar o Brasil. Vossa Excelência falou medida provisória do trilhão, que eles estenderam para as privadas, as grandes petroleiras internacionais, uma isenção fiscal extraordinária de 1 trilhão nos próximos 25 anos. Mas, para resolver o problema do diesel, ele não mexe nelas, não. Mexe lá na Zona Franca de Manaus, lá nos nossos empregos, lá no norte do Brasil. Esse é o Michel Temer. E, para concluir, senhor presidente, quero aqui dessa tribuna, eu prometi, e agora cumpro, mandar um abraço para os meus amigos que eu encontrei na última semana, na Avenida Eduardo Ribeiro, na nossa feira tradicional de artesanato, o Jorge e a Rai. O Jorge, que é um trabalhador aposentado do BEA, do antigo Banco do Estado do Amazonas, e a Rai, sua esposa, que vivem com muita dificuldade, como a maioria do povo brasileiro, mas estão lá, na luta, senhor presidente, na luta, diz que não perdem uma sessão do Senado Federal. Isso é importante, porque eles nos ajudam a esclarecer a população brasileira. Um abraço aos dois. Obrigada, presidente.